Meus amigos, boa noite a todos. Nós vamos então dar início à nossa reunião e com muita alegria nós estamos recebendo a nossa amiga Yara Monteiro, da cidade de São José do Rio Preto. Lá em Rio Preto ela tem atividades no Centro Espírita Casa de Maria e também no Centro Espírita Joana de Ângeles. E a Yara tem trabalhado também na divulgação da doutrina, realizando palestras em Rio Preto e em toda a nossa região. E hoje ela estará abordando o tema Parábola das 10 Virgens. Então vamos orar em conjunto, buscando a sintonia com a vida espiritual, e em seguida iremos ouvir a nossa amiga. Senhor Jesus, é sempre oportunidade nova o nosso encontro nesta casa. Casa de bênçãos que nos proporciona o alimento espiritual, o pão da alma, de que necessitamos. Por isso, quando aqui nos encontramos, sentimos a vontade do aprendizado, a vontade de conhecer para melhor realizar. Por isso, divino amigo, que os teus mensageiros nos envolvam a todos no clima da paz, da harmonia, e que esses benfeitores igualmente possam envolver a Yara, expositora da noite, a fim de que o material que ela irá nos fornecer para a reflexão possa nos permitir ampliar o nosso conhecimento e ter novos horizontes de entendimento. É pois em teu nome, divino amigo, sob a bênção da sua paz, que nós iniciamos a nossa reunião. Sê conosco, agora e sempre. Então vamos ouvir a nossa irmã. Boa noite a todos. É uma alegria voltar a casa, rever amigos e conversarmos em torno do Evangelho de Nosso Senhor. A parábola das 10 virgens é uma das parábolas que compõem o final do sermão profético. Jesus faz um sermão profético, porque é de coisas que acontecerão, que estão acontecendo, nós vamos ver pela parábola, e conta uma série de parábolas, e dentre as quais essa. Essa parábola nós costumamos chamá-la de parábola da peneira fina. E vocês vão ver, porque ela fala de um momento da humanidade da Terra em que vai dar uma peneirada. Então, como bom mineiro, peneira fina. Nós vamos ver que nessa parábola não se trata, como em outras, da parábola, por exemplo, que está ali relatada, dos bodes e das ovelhas, em que os bodes simbolizam o que está errado, equivocado, anormal, o mal, e as ovelhas simbolizam o bem, o normal, o certo, o alinhado. Não é esse tipo de parábola entre bem e mal. Nós vamos ver que na parábola das 10 virgens, todas as 10 são virgens, todas as 10 têm a lamparina simbolizando luz, só que o problema é que tem um número que dorme e não realiza a manutenção da chama interior. Já as outras 5, elas também dormem, por isso que é peneira fina. Mas também, apesar de dormir, elas mantêm a chama interior, de forma que, hora que vem o chamado, elas atendem. Enquanto que as outras, que também dormiam, mas não mantinham, hora que há o chamado, elas não conseguem atender por falta de preparação. Que é bem o momento que nós estamos, no momento de transição, daqui a pouco vai haver um chamado, né, para cada um num tempo da sua existência carnal, da sua existência daqui a pouco na 4ª dimensão, e vamos ter que mostrar que viemos. E aí é que nós vamos ter a medida de que
nós possuímos de luz interna, né? Então, vamos à parábola. Antes disso, vai fazer essa parábola, ela mantém, né, também uma ideia do juízo final. Por quê? Porque vai ser uma seleção, uma separação do trigo nos celeiros divinos e do joio queimado em feixe. Nós vamos ver, então, a representação de Jesus nas parábolas e nessa, repetindo conceitos. Porque todas as parábolas, a maioria delas, aliás, não todas, mas a maioria delas, ela fala sobre o reino de Deus, sobre como nós atingirmos o retorno à casa do Pai. Então, essa também é mais uma que vai se referir. Onde está essa parábola? Em Mateus, no capítulo 25, nós vamos usar a tradução do Haroldo Dutra Dias, do versículo 1 ao versículo 13. Para quem não conhece a parábola, ela vai ser agora transcrita para a gente conhecer e depois conversar detalhadamente sobre ela. Tá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, essa parábola traz como conceito, como uma figura para a gente guardar agora na nossa memória, para depois nós podermos fazer os paralelos com a nossa vida pessoal. Então, 10 personagens, sendo que as 10 são virgens. Quer dizer, podemos considerar que está se falando sobre o mundo cristão, que está se falando sobre aqueles que realmente cultivam algo de espiritualidade. 10 virgens, que, tomando suas próprias lâmpadas, mais um significado, lâmpadas, lamparinas, na onde é colocado, há 2000 anos atrás não tinha luz elétrica, né, onde era colocado o azeite ou qualquer outro combustível para queimar. E as 10 tinham a lamparina, as 10 eram virgens. Quer dizer, então está falando do mundo, digamos, do conjunto de seres humanos selecionados, que já se selecionaram como sendo seguidores de algo superior. Então, pode ser o mundo cristão, tá bom? E que saíram ao encontro do noivo. O noivo é o casamento com as coisas espirituais. O noivo é fazer brilhar a nossa luz. O noivo pode ser um encontro com o Cristo, né? Que é a segunda vinda do Cristo. Não é uma vinda global para todo mundo ao mesmo tempo, nem carnal, porque essa já foi feita. Agora, a segunda vinda do Cristo é nós ao encontro dele, né? Ele nos encontrando, mas nós ou nos predispondo a colocar em prática o que ele já exemplificou para a gente encontrá-lo. Então, o noivo aí representado simboliza Jesus Cristo, simboliza Deus, as coisas do Pai Celestial, né? O caminho reto, o retorno à casa do Pai. 5 delas eram prudentes e 5 delas tolas, né? Ou nécias, como traduções mais clássicas, né? Então, num conjunto total, Jesus aqui foi generoso, né? Entre os cristãos, ele colocou metade desperto e metade ainda em sono profundo. Mas todas elas adormeceram, né? Por conta desse hiato de processo de evolução, por conta desse momento que, se nós formos a parábola do filho pródigo, simboliza o fundo do poço, quando se tem vontade de comer a comida dos porcos, quer dizer, chegou no máximo da sensualidade, dos desejos, das ilusões, né? E está na hora agora de subir de novo, né? O fundo do poço, que é o lugar mais frequentado na Terra. Quem daqui não foi, onde irá, né? Porque é um local que todo mundo vai, porque é um aprendizado, né? Nós erramos muitas vezes, mas com um processo de aprendizado, desde que não se erre novamente, senão o ditado popular fica correto, né? Errar é humano, persistir no erro, vocês que falaram, não fui eu. Não é? Então, a parábola das 10 virgens, relatando ela, continuando, diz o seguinte: as tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mais ou menos assim, tem lâmpada incandescente ou fluorescente ou de LED,
mas não tem energia elétrica. Então, comparativamente, as virgens chamadas tolas, assim como as virgens prudentes, têm a lâmpada, só que as prudentes têm o combustível para fazer acender a lâmpada. E as nécias, ou tolas, elas têm a lâmpada, mas não têm o azeite. Tudo simbólico. Já a gente vai ver o simbolismo possível de extrair nisso. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, as prudentes são assim chamadas, porque, além de ter o objeto, ainda tinha algo que não é do objeto, que é além do objeto. Tem a ferramenta, a lâmpada, e, além da lâmpada, tem algo para queimar, o combustível, né? E, tardando o esposo, todas cochilaram e adormeceram. Por isso que a parábola da peneira fina, que os mineiros chamam. Por quê? Porque todas dormem. Então, o mundo cristão, que aqui está na Terra, né? Os que tiveram contato com as verdades espirituais e está na Terra, é porque estão nessa condição de cochilo, salvo exceção algum missionário, né? De resto, todos nós já estamos com as nossas lâmpadas, quer dizer, com toda a instrumentalidade necessária para brilhar a lâmpada e a gente poder fazer o nosso enlace definitivo, o nosso casamento definitivo com o que é certo, correto, harmonioso, belo, justo, bom, verdadeiro, permanente, eterno, né? Todos nós temos. Porém, uns estão no processo de manutenção disso, e nós vamos ver como é que mantém essa lâmpada acesa, o que é o combustível, mas, mesmo os mais preparados, no momento de transição, podem cochilar. O que está descrito por Jesus quando ele fala que chegará um momento, um tempo, em que mesmo os iniciados terão dúvidas, que é um momento de transição, quando muita coisa muda, né? E pode confundir. Mas, à meia-noite, houve um clamor. E eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, vejam, é dentro de um grande clamor, é dentro de um grande murmurinho, é dentro de uma grande movimentação que o noivo, ou seja, que o que devemos nos casar, que é o simbolismo de Jesus Cristo, que é o exemplo do que é certo, belo e harmonioso, vem dentro de momento de tumulto, de escândalo, porque é quando a gente mostra a que nós viemos. Houve um grande clamor, então é dentro de um movimento grandioso, né? Eis o noivo. Aí vem um chamado, sai, vai ao seu encontro. Então, coloque em prática o que já conhece, que a tua consciência já está desperta. Porque já é chegado os tempos. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo: talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Ao saírem para comprar, veio o noivo, as virgens preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Quer dizer, aquelas que foram atrás do combustível de última hora, que não tinham, chegaram tarde. Em resposta, ele disse, o noivo: em verdade vos digo, que vós
não conheço, que vos não conheço. Não é identificado. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bem apropriado para o momento de agora, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre cada versículo. Antes disso, o que é que está se tratando essa parábola? Ela está dando uma exortação, ela está chamando a nossa atenção, que são os discípulos de ontem e de hoje, de estarmos preparados para a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é um simbolismo para todos, para cada um de nós, melhorados. Vou dar um exemplo. Isso que vocês estão vendo aqui é Yara. Yara é um personagem. Yara é um ser filho de Aparecida e de seu Mário, irmã de Luís e irmã de Flávio César. Isso é um personagem, é uma personalidade. Hoje, mas a Yara é mais do que isso, ela é uma essência que já vem de muito, evoluindo, crescendo, aprendendo, errando, sucessivamente. A Yara do futuro, a Yara melhorada, é Yara, filha do homem. Então, por isso que Jesus era identificado como filho do homem. Por quê? Jesus, personalidade, já um Cristo com C maiúsculo, porque ele já era identificado como um filho de Deus. A Yara e todos nós somos Cristos em semente, em latência, em C minúsculo. E à medida que nós vamos angariando conhecimentos, nos portando em atitudes, sentimentos e pensamentos, nós vamos desenvolvendo a nossa luz, fazendo brilhar o que a gente já possui. Tá? Desculpem, é um celular enxerido aqui. Tinha que ser da palestrante. É um radarzinho para a hora do estudo que começa, um despertador. Bom, deu uma ideia do que é o Filho do Homem? Se ficou alguma dúvida, no final nós vamos estar aqui, tá? Luiz Antônio também vai ajudar e os amigos da casa, tá bom? Tudo bem? O fato é o seguinte, todo mundo tem luz, o que nós estamos fazendo é brilhar a nossa luz. Ninguém precisa criar a luz, nós já somos filhos de Deus. Brilhando a nossa luz, nós seremos identificados como o Filho do Homem. Quer dizer, uma geração melhorada do homem. Né? Porque cada geração vem melhor, não é? Em princípio. Então, filho, uma geração melhorada. Nessa parábola, nós vemos o período de transição para a regeneração, onde manifestaremos a nossa consciência crítica. Nos libertaremos de tudo que está morto ou morrerá um dia, igual Paulo fala. Então, a nossa consciência crística, em se despertando, nós nos desenvolvendo, brilhando a nossa luz, tomando posse da nossa herança divina, sendo identificado como Cristo com C maiúsculo, e eu não estou falando nenhuma heresia, porque o próprio Cristo falou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, não é nenhuma heresia da parte da Yara. Nós seremos Cristo fazendo igual ele faz e muito mais. É esse período que está num processo de desenvolvimento. Aqui a parábola está se falando, está relatando. Então, as 10 virgens, as 10 renunciantes, ou seja, renunciar ao mundo material, ao ego, ao ilusório. As 10 virgens simbolizam aqueles que aspiram ao encontro com o noivo, que é o Cristo em nós, ou a consciência crística. Ou seja, as 10 virgens, o mundo cristão, ou os seres espiritualizados, porque tem alguns que são ditos materialistas, entre aspas, mas eles, às vezes, têm um movimento de alma maior do que nós, que temos o rótulo de cristão. Vamos lembrar a parábola do bom samaritano, né? Quem que atendeu o caído? Não foi o sacerdote, não foi o levita, foi um de má vida, que era identificado como um ser à parte
dentre todos, que era o samaritano, que era considerado herege, porque não rendia culto ao templo de Salomão, lá em Jerusalém. Aspiram, né? Quem são as 10 virgens? Aquelas que têm vontade, que cultivam em casar-se com o noivo, com uma nova postura de pensamentos e, consequentemente, uma nova postura de ações. Ou seja, o reino dos céus em nós mesmos. Quando Jesus fala assim, o céu não está aqui, nem acolá, está dentro de nós mesmos. Então, as 10 virgens é o simbolismo de quem está buscando esse reino interno, né? Essa consciência crística. Está buscando Cristo, que é real, que é válido para a eternidade, que não é ilusório. Tudo que é passageiro, que Emmanuel falou que está morto, vai morrer um dia, é material. Tudo aquilo que não morre, que é eterno, que é imortal, que é válida para hoje ou para a eternidade, isso são os valores do real, do nosso coração, do que nós guardamos internamente, que nem traça corrói, que nem ladrão rouba, né? Nem a ferrugem destrói. Então, essa parábola tem como tônica o perdão, porque é renunciar, quer dizer, é abdicar de ter razão, né? Para seguir a razão crística, né? Não é o que eu acho, é o que é verdade mortal, né? Então, a renúncia, na verdade, é uma luta interna. A nossa grande dificuldade é o perdão, né? Nós vamos ver como sendo isso a última lição. A última lição de Jesus, quando encarnado, quando estava na cruz, o que ele pede? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a última lição, aquela que é mais difícil, que demorou todo o ministério de 3 anos em volta, mais uns 30, 33, 34 anos de desenvolvimento, para culminar e mostrar que o que é necessário é o perdão. Então, as 10 virgens simbolizam essa tônica. As próprias lâmpadas. O que a gente pode entender por essas lâmpadas? Essas lâmpadas é para esperar o noivo, né? São várias vidas sucessivas que a gente tenta manter acesa, né? Esperando, aguardando esse casamento com o Eterno, com Deus, nosso Pai. Vejam, chamando a atenção para que as 10 cochilaram, né? Elas, então, parcialmente imersas na ilusão. Mesmo os iniciados, mesmo aqueles que tinham, né, as suas experiências místicas, eles relatam as ilusões que eles tinham. Por exemplo, vou citar Santo Agostinho. Antes de ser Santo Agostinho, ele teve uma vida devassa. Né? Então, a gente cochila, imerso na ilusão da inconsciência. Se não estamos fazendo isso nessa existência, fizemos nas anteriores, e agora está sendo chamado. Tomara que não cochilemos nessa, porque senão nós vamos ver o que vai acontecer no final da parábola, que é o que vai acontecer a nós, né? Existe, então, um tempo, um hiato de paralisia no progresso, né? Que é o oposto da evolução em linha reta, caracterizado por Allan Kardec, quando se refere a Cristo Jesus. Jesus tem a sua evolução em linha reta, talvez assim, errando, mas aprendendo com os erros e não caindo neles. Nós, ao contrário, erramos. Ai, gostamos tanto do erro. Nossa, mas eu gosto tanto de chocolate, mas eu tenho diabetes. Não, mas só um pedacinho não faz mal. E novamente cai. Então erra, persiste, continua, até que desenvolve uma cegueira diabética, desenvolve uma gangrena diabética, e então resolve tomar o caminho correto, né? Então, essa parábola fala bem desse hiato de tempo, né? Quando fala que as 10 cochilam. Mesmo aquelas que têm lâmpada, mesmo que aquelas que têm o combustível, mas elas também entram no mundo material, que é muito natural, porque é nesse mundo que nós vamos aprendendo a desiludir dele,
né? E aprendendo tanto outras coisas mais que vai nos gabaritando a assumirmos o que de fato nós somos, filhos de Deus. A luz é a luz da autorrealização, né? Brilha a vossa luz, é realizar em pensamentos, em atitudes, em palavras, em ações, né? Aquilo que a nossa consciência já nos autoriza. Para encontrar com o noivo, para acender a nossa própria luz da consciência, esse noivo, né, chegará e a gente tem que estar preparado para aceitar o casamento. E essa preparação é o quê? É desiludir gradualmente daquilo que um dia morre ou vai morrer, né? Não é desencantar da vida. Nós vamos ver que a parábola é trazida sob um simbolismo muito bonito, de virgens, né? Que é de coisas belas, harmoniosas. Então, não é um legado de tristeza. Não, como a última música que foi cantada. É dentro de um contexto de alegria interior, porque nós estamos reencontrando as nossas origens espirituais, né? Estamos indo ao encontro do nosso DNA, que é DNA divino, né? É um despertamento de consciência, uma fé raciocinada. Por isso que nós hoje estamos falando à luz da doutrina espírita, da qual Kardec foi o protagonizador da fé raciocinada, trazendo para nós uma síntese de tudo que existia de melhor e de conteúdo da espiritualidade, e do que se tinha de estudos nessa área dentro das conquistas já humanas. Então, brilhar a nossa luz, ou seja, o combustível para as lâmpadas, é o estudo, é isso que mantém a nossa luz acesa. É a meditação, conhecereis a verdade vos libertará. A oração, quer dizer, estarmos atentos, vigilantes, né? Não é vigiar o vizinho, é vigiar a si próprio. Nossa, falhei. Da próxima vez que uma circunstância parecida novamente se apresentar na minha vida, eu vou fazer ao contrário do que fiz agora. Fazer diferente do que vem fazendo, para não reincidir várias vezes no mesmo erro, né? E o azeite? O azeite é o que alimenta a chama, né? É o combustível, né? É o entusiasmo espiritual, é uma busca incessante, a perseverança, a dedicação nas disciplinas. Estudar eu sei que não é fácil. Pegar um livro, ai, que dificuldade. E a hora que pega, então, se for sentado, deitado nem vou falar, mas se for sentado, todo assim, tendo que pegar livro e ficar em pé, porque dá um sono. Essa atmosfera que está aí em torno de nós dá sono. Tudo que é bom, tudo que é elevado. Aquilo que não é bom, gente, você fica assim, elétrico, aceso. Percebem? Então, há uma atmosfera que nos está circundando. Vigiemos isso. A gente já conhece as formas, pensamentos. Por que a gente não põe em prática? Fica achando que só acontece com o vizinho, ideia mágica, né? Vamos usar o que já conhecemos para nós mesmos, uma dedicação, uma disciplina, né? Há uma luta interna, né? Mas está tudo certo, é isso mesmo, porque Jesus falou assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele não veio trazer a paz. Que paz que Jesus não veio trazer? Não veio trazer a paz da preguiça, porque você pegar um trabalhador ali na frente, indo para casa, e perguntar para ele o que é paz, ele fala, paz é eu chegar em casa, tomar um banho quente, tirar o sapatão, a mulher não encher o saco para trocar a lâmpada, nem cortar nada, nem consertar nada, a criança me deixar assistir televisão, o vizinho nem bater na minha porta, não é isso? Quer dizer, é uma paz de acomodação. Essa paz Jesus não veio trazer. Ele veio trazer uma paz que é uma paz operante, de vigiar, de estar atento, de fazer, de pensar, de raciocinar, de refletir, de meditar, de orar, de agir, né? Todo o Evangelho de Jesus, nós vamos ver ele em verbo no gerúndio, andando,
partindo, orando. É ele fazendo intensamente, né? Mesmo estando parado em corpo, orando, né? As forças internas em movimento. Na parábola, nós vamos ver que o azeite é intransferível. Lembram-se? As 5 nécias, né, tola, fala assim, ai, me dá um pouquinho, esqueci de trazer a minha. É intransferível, não dá para dar azeite para outras. O que seria o azeite? As virgens prudentes e as virgens tolas, então, qual delas somos nós? Né? Não dá para transferir a meditação que eu faço para outra, não dá para transferir o conhecimento que eu tenho para outra, assim, via osmose, não dá. A gente pode dar uns toques espirituais, e aí, na hora que se lê um livro, na hora que se reflete em alguma coisa, é que traz para nós a conquista daquele conhecimento. E aí nós vamos nos perguntar, qual dessas 2 categorias de virgens, né, de cristãos, nós estamos? Nas prudentes ou nas tolas? Ninguém precisa falar em voz alta. Mas vale a pena a gente refletir, né? Vou dar as características das tolas e das prudentes. Aí vocês veem qual que vocês se encaixam. Eu já fiz a minha prova, né? As virgens tolas, elas acenderam a lâmpada da autorrealização. Já é um bom começo, porque já tem, para começar já são virgens, e para continuar já tem a lâmpada, né? Mas relaxaram, são negligentes, sem regularidade, né, no combustível da oração, não seguraram a quantidade de azeite da devoção para arder indefinidamente. Quer dizer, nós vamos vendo que para deixarmos de sermos tolos, temos que ter perseverança, boa vontade, disposição ao longo do tempo. Não é só um único movimento, né? Quais são as características das virgens prudentes? Com preocupação, precaução, preocupação no fazer no bem, né? Com precaução, com sensatez, cautelosos, mantém a consciência crística na busca contínua, guardam o azeite da devoção no coração, a oração regular e profunda, em quantidade suficiente para manter a lâmpada da sabedoria constantemente, indefinidamente acesa. Então, é ao longo do tempo, é a persistência. Na parábola do filho pródigo, ele dá um passo na frente do outro para voltar para casa. Não é só um passo, é um atrás do outro, né? À meia-noite houve um clamor. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Lembram desse trechinho da parábola? Então, já está no final, viu? Para quem já está cansadinho. Já estamos indo para o finalmente. À meia-noite. Meia-noite é início de novo ciclo, né? Finaliza um dia e inicia outro. Então, o clamor vem sempre em novos ciclos. No alvorecer, quer dizer, quando começa a amanhecer, após ter avançado parte do caminho da realização divina, uma vibração interior da alma anuncia que se aproxima o esposo, a manifestação da consciência crística. Então, à meia-noite, aí já começa os movimentos a níveis geológicos, geográficos, né? A nível de tempo, de mudanças. Já começa a querer aparecer os primeiros raios lá para 4, 5 horas, depende da região do planeta, né? Mas, de qualquer forma, já simboliza, né,
um avanço no caminho da realização divina, um passo a mais, uma vibração interior diferente, né? Que está cada vez mais próximo do esposo, que é a manifestação da consciência crística. Devemos, então, elevar a luz da nossa consciência para ir ao encontro dele, do Cristo interno nosso e do Cristo externo, Jesus, que pode até vir pessoalmente nos buscar, né? Continuando a parábola, as 5 virgens tolas, elas são insensatas, pois mesmo conhecendo a realidade espiritual, pois mesmo tendo a lâmpada, elas saíram ao encontro do noivo sem combustível. Não dá para ser identificado. Olha só. Por isso que são nécias. Sabe e não faz. Isso é que é problema. É igual o ditado popular, né? Sabe, mas não faz. Isso é pior do que quem não sabe, né? Porque pelo menos tem a desculpa da ignorância, né? Não levaram azeite suficiente, não permaneceram então nos hábitos espiritualizantes. E então viram-se pegas de surpresa e permaneceram nas trevas. O que isso pode ser nas nossas vidas? Quando chega um movimento de provas, né? E aí nós devemos dar uma resposta àquela prova, e aí a gente vê, sem azeite suficiente, a gente se perde, se complica, se desespera, critica Deus, já rompe os laços com Ele, já não quer mais ser filho, já quer ser órfão. É um alerta, então, para todos nós. Não sabemos quando ocorrerá a aferição, a medição, o chamado, né? Então, manter sempre o nível de azeite, sempre vigiai e orai. As tolas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. E aí a gente viu que a resposta não dá para ser concedido, né? Pedem azeite para aquelas que têm bons hábitos, mas aquilo é algo interno, é algo característico do ser. Então, as vigilantes dizem que não se transfere o azeite da devoção. Isso tem que ser desenvolvido ao longo do tempo. E aí nós pegamos uma frase de Emmanuel em que fala assim: o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem por amor. Porque o livre-arbítrio é uma lei divina, uma lei natural. Então, nem ela é revogada. Esse precioso combustível, que é a devoção, só pode ser obtido com a prática espiritual diária. Ao saírem para comprar o azeite, quer dizer, ao sair para o novo ciclo de experiência, de reencarnação, pode ser que perde o tom, né, o trem, o horário, né? Saíram para realizar o que cabia, o que já tiveram tempo de fazer, mas aí pode ser que não seja mais o tempo, porque fecham-se as portas, só que tem um detalhe, as portas são fechadas por algum tempo, né? Novos chamados acontecerão. Agora, esses chamados, segundo a gente já consegue observar, eles demoram milênios. Vamos dar um exemplo? Livro A Caminho da Luz. Há quantos milênios os capelinos saíram daquele ciclo de evolução porque não tinham a chama acesa na hora do chamado e foram cambiados aqui para a Terra para a reencarnação? Aí tem alguns milhões de anos, né? Então, os ciclos podem demorar, mas tudo bem, porque Paulo fala assim: precisaram tropeçar para caírem? Não, mas já que caíram, vão ser a glória dos gentios. Então, se a gente não fizer o nosso papel aqui, nesse momento, antes de o processo de transição se encerrar,
tudo bem, a gente vai para outra escola. Só que abdica do chuveiro elétrico, abdica do telefone celular, porque vai descobrir a roda em outro lugar. E aí vocês e eu seremos, para esses povos gentios, a glória, né? Porque vamos levar lá pirâmides, né? Vamos levar para eles lá a organização da agricultura, da moradia, né? Porque no livro A Caminho da Luz, desculpem, estou com a voz horrível. No livro A Caminho da Luz, nós vamos ver que Emmanuel, pela psicografia do Chico, nos fala que nós não vamos para mundos de provas e expiações, já não para mundo de regeneração. Quem perdeu o chamado do noivo vai para mundos que estão saindo do primitivo para provas e expiações. Então, não vai ter telefone, celular, não vai ter chuveiro elétrico, né? Então, acho que vale a pena a gente investir na manutenção do combustível agora, porque agora a gente já sabe, então vale a pena, né? Aguardar outro ciclo evolutivo, a lição que foi aprendida. No próximo ciclo evolutivo é doloroso, mas não está perdido, né? Continuando a parábola, fala que posteriormente vieram as virgens remanescentes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, o noivo diz: em verdade vos digo que não conheço. Isso parece pesado, né? Parece assim, nossa Senhora, que falta de misericórdia. Será que é isso mesmo? Oraram, mas a voz interna diz que não estavam em condições de entrar na consciência crística. Não adianta gritar, não adianta bradar, não adianta dizer Senhor, Senhor, eu estou aqui rezando. É algo de, não é de fala, é de vibração. Vamos lembrar no livro Nosso Lar, quando André Luiz foi às portas de Nosso Lar com a Narcisa, e lá ele presenciou uma senhora que queria entrar, falava. Nossa, André Luiz falou assim, nossa, mas como o povo é ruim, por que não deixa ela entrar? Olha só como ela está arrependida. A gente vai lá nas zonas umbralinas resgatar com cavalos, com cachorros, com carruagens, e ela está aqui na porta, por que não deixa ela entrar? Aí, né, Narcisa fala para André Luiz, aguce sua visão espiritual, quer dizer, sinta, veja com outros olhos que não são os olhos físicos. E aí ele percebe que ela não está em sintonia vibratória para entrar em nosso lar, que apresenta lá um monte de manchas no corpo perispiritual dela, que faz ela ter uma vibração deletéria, né? Porque ela era uma abortista, promoviam abortos, né? Então, são chamados, são lições que nos fazem ver que não dá para outro fazer, tem que ser eu mesma, né? Uma voz interna, né? Que vai mostrar as nossas credenciais. É o nível vibratório diferente. É o ponto de não serem reconhecidas com as vestes nupciais. Lembram? Tem parábola que Jesus fala, né? Ter a veste nupcial. Essa senhora, a porta do nosso lar, não tinha veste nupcial. O perispírito estava com uma densidade, com um odor, com um peso, com uma vibração pestilenta. E não uma vibração harmoniosa, suave, translúcida, brilhante, alva, como são as vestes nupciais, da que Jesus se refere em algumas parábolas, que também fala do reino dos céus. Então, cabe a nós orarmos profundamente, com grande devoção, para a consciência interior, estar sempre vigilante e preparado para a hora que é desconhecida. Para cada um de nós vai aparecer num horário. Permanecer nas práticas espirituais, mesmo dentro do desconhecido. Isso é traduzido como fé, né? A gente não sabe o que vai ter que fazer, mas tenho confiança
de que estarei seguro se eu manter as minhas práticas espirituais alinhadas com Deus, nosso Pai. Vamos então nos orientar pelas virgens castas. Chave, receitinha para anotar. Fidelidade, honestidade, confiança, tolerância, gentileza, paciência, alegria, mente verticalizada para o alto, o ego ceder ao Espírito Santo, amoroso de Deus que está em todos nós. Está lá no livro Boa Nova, não é eu não que estou falando. Capítulo 5, tá? Receitinha de Humberto de Campos via Chico Xavier. Elas, né, as virgens estavam preparadas com as lâmpadas acesas, com o azeite, o combustível acima. Então, tudo isso aqui é combustível, né, para fazer o Espírito Santo, o Espírito amoroso de Deus que está dentro de nós, para que ele, né, faça luz, né, das autorrealizações. As virgens preparadas entram com ele, com o noivo, para as bodas, e a porta foi fechada. A consciência crística manifestou-nos 5 devotos, estavam preparados para seguir o reino dos céus. Ocorreu, então, a união da consciência crística com a consciência cósmica de Deus, que é isso que nós estamos fadados. Kardec, na questão do Livro dos Espíritos, pergunta qual é a única fatalidade? Sermos perfeitos. O que é isso? Unir a nossa consciência à consciência de Deus. Fazer segundo a vontade do Pai e não segundo a nossa vontade. Ocorre o enlace, né? A união, a unidade, a pureza de coração, né? Que é a segunda vinda do Cristo. E é também os últimos versos do Sermão do Monte, ter puro coração, né? Portanto, vigiai, porque não sabes o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não vamos ao Pai apenas momentaneamente, mantendo acesa a nossa chama da autorrealização. É necessário o azeite da devoção, a oração constante, o zelo espiritual, a aspiração interior, e todos que preservarem a chama constantemente no ardor espiritual estarão com certeza preparados e capacitados para receber o ser divino. Então, quando ele entrar de modo inesperado na câmara interior da consciência iluminada, que pode ser no momento do desencarne, pode ser durante uma doença, pode ser a hora que recebe, né, um filtro do amor, um netinho nascendo. Quando entrar de forma inesperada na câmara interior a consciência iluminada, pela devoção do coração e pela sabedoria da autorrealização, o casamento ocorrerá. E essa aliança é a aliança eterna, que é a mesma aliança que está colocada lá na parábola do filho pródigo. Quando o filho volta, o pai está de novo a sandália, as roupas, as vestes, e coloca uma aliança, que é o simbolismo da eterna aliança. Então, nós estamos de passagem, nós não somos seres materiais fazendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais fazendo experiências materiais para que brilhemos a nossa luz. Muita paz a todos. Nós vamos então dar sequência com as atividades do passe.